Em Sertãozinho, um projeto de lei para doação de leite materno está parado. Sem posto de coleta, as mães acabam descartando esse alimento que é tão importante para os bebês. O Pablo tem quase 3 meses de vida e está saudável, alcançando todos os marcos do desenvolvimento. A Márcia está feliz e aliviada depois do susto que teve quando o pequeno nasceu prematuro, com apenas 32 semanas. O bebê precisou ficar internado na UTI por 55 dias e amamentar foi uma tarefa difícil. Eu ia na Santa Casa 3 vezes ao dia visitar ele, e aí quando eu ia visitar eu já ordenhava, tirava o leite para poder dar para ele. Mas somente em 3 horários. Eu tinha muita vontade de amamentar ele em todos os horários, né, que ele mamava, porém lá na Santa Casa não tinha um local apropriado para poder guardar os leites. Todo o leite excedente que ela conseguia retirar era desperdiçado, já que a cidade de Sertãozinho, onde a família mora, não tem um posto de coleta e estrutura de armazenamento seguro. Embora haja uma lei municipal desde 2016 autorizando esses postos, o projeto não foi executado. Recentemente, o assunto voltou a ser discutido na Câmara de Vereadores, para que o município possa fazer uma parceria com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O posto de coleta, essa distribuição, vai substituir esse eventual o leite, as fórmulas pelo leite materno. Digamos assim, é uma coisa mais saudável. Nós recebemos esse anteprojeto e a gente está em conversa já com o Hospital das Clínicas, porque a intenção é ter um posto de coleta, que é diferente do banco de leite. O banco de leite vai processar esse leite, que não é a intenção do município nesse momento, nem comporta pelo número de leite ou de mães que nós vamos atender. Os postos de coleta de leite humano são locais importantes, pois ajudam os estoques de banco de leite. Na unidade do Hospital das Clínicas, por exemplo, são atendidos em média 35 bebês por dia que precisam desse leite. Essa quantidade armazenada e processada já acende um alerta, pois tudo é usado em apenas um dia e está quase vazio. O banco de leite, né, ele é um serviço que ele distribui o leite para bebês prematuros, bebês de muito baixo peso e bebês que são doentes, que passaram por alguma cirurgia, né, que precisam de suporte de UTI. E, então o leite é distribuído para essas crianças que estão em unidades neonatais. O trabalho ajuda a salvar vidas de recém-nascidos e qualquer mãe com leite sobrando pode mudar a realidade de bebês que precisam. A mulher que está amamentando, ela pode doar, independente da fase que ela está, né? Às vezes tem mãe que doa lá no comecinho, quando o leite desce, né? Às vezes tem um excedente maior, ela já inicia a doação. E essa mulher, ela pode prolongar até... A gente tem doadoras hoje que o bebê tem 2 anos e continua doando para a gente ainda, né? Então, qualquer fase que a mulher esteja, ela pode doar. Ela entra em contato, né? Ela passa por uma entrevista. Essa mulher que vai ser uma possível doadora, ela tem que ser saudável, não tem nenhuma doença contagiosa, né? E nem tomar nenhuma medicação também que contraindica. Com a instalação de um posto de coleta em Sertãozinho, todo o leite colhido será encaminhado para o banco de leite do Hospital das Clínicas. Mas ainda não há previsão para instalar o serviço na cidade e nem se a parceria entre o Hospital das Clínicas vai acontecer. O fato é que com um local adequado de doação de leite humano, quem ganha são os bebês. Eu vejo que o leite materno beneficia muito ele, porque até mesmo depois que ele foi para casa, começou a tomar o leite, eu percebi que o desenvolvimento dele está sendo até melhor. Então, aqui em Sertãozinho, poderia ter um banco de leite, porque isso iria beneficiar muitas crianças. O leite materno, né, o leite humano, ele tem tudo que o bebê precisa. Ele é desenvolvido, né, como a gente fala, de espécie específica, do humano para o humano. Então, ele tem adequado ali a quantidade de nutrientes e, além disso, ele tem todos os fatores, né, de proteção para o bebê. Então, o bebê que consome o leite humano, ele tem menos risco de ficar doente. Então, ele é importante para todos os bebês e principalmente também para os prematuros. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E para repercutir mais então esse assunto, a gente recebe o advogado Jorge Wilton Toledo, ele que é membro da Comissão de Direito de Saúde da OAB. Doutor, bem-vindo aqui mais uma vez. Quais os critérios para que um leite materno seja aceito num posto de coleta e por que esse local é tão importante na sociedade? Doutor, ótima tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Matéria muito bonita, muito importante, né? E nós temos que destacar que isso precisa ser prestigiado, né, pelo poder público. Então, o leite materno, ele precisa de cumprir certos requisitos para que ele possa, então, ser
armazenado primeiro no posto de coleta. Então, nós temos que entender bem que tem 2 etapas aí, né? Tem que ter um posto de coleta e depois, se for o caso, o banco que, então, processa esse leite materno. Agora, é necessário que no posto de coleta haja investimento, porque tem toda uma técnica para fazer a captação desse leite e depois, então, fazer o seu transporte. E isso, André, isso é um caso muito sério de saúde pública, até porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 9º, ele estabelece que é direito do infante ou da criança de receber, então, esse aleitamento materno. Então, é muito importante que o município, então, tenha a sua atenção voltada e mais, faça investimento nesses postos de coleta, se não for o caso de banco de dados, como parece que é a opinião aí do município, né, através do seu gestor da área de saúde. Ou seja, doutor, para pensar em ter um banco de leite, primeiro precisa pensar em ter um posto de coleta que funcione de forma adequada, né, doutor? Exatamente, André. Esse leite ele não pode ficar ali estocado de qualquer forma, né? Então, é necessário que ele esteja num ambiente adequado, o seu transporte, o manuseio também, ele seja feito de forma adequada. Por quê? Porque a hora que ele chegar lá no banco, ele vai passar por uma série de controle de qualidade, inclusive para verificar presença de bactérias. E se ele não for adequadamente manuseado ou conservado, com certeza ele vai ser desprezado, porque não vai poder ser utilizado, não vai ter utilidade. Agora você vê, a mãe vai lá, tem todo o esforço de fazer a doação do seu leite, acredita que isso vai estar beneficiando outras pessoas e depois, por uma incapacidade técnica, esse leite vai precisar ser desprezado porque não atendeu os padrões de qualidade. E a ciência já provou o quanto é importante, né, esse leite materno para aqueles bebês que estão ali internados, são bebês prematuros, e também para as mulheres que, por algum motivo, não estejam produzindo leite suficiente para atender as crianças. Ou seja, é de fato um setor extremamente importante que deveria funcionar nas cidades, né, doutor? Ô André, nós não vamos entrar aqui no critério que levou a autoridade aí da área de saúde, os assessores da área de saúde, a entender que o município cabe um posto de coleta e não um banco de dados. Imagine que ele deve ter dados técnicos para isso. Mas sendo uma forma ou outra, é necessário que ações sejam implementadas, pelo menos para posto de coleta. Porque se ficar dependendo, por exemplo, só do fornecimento do HC, esses recursos, eles são limitados. Então, vai chegar uma hora que um bebê que está internado numa unidade neonatal não vai ter o insumo necessário para ele. Então, não pode ficar aí de braço cruzado, achando que as demandas que aparecerem aqui a gente encaminha para o Hospital das Clínicas ou outra rede, ou outro setor da área de saúde que vai suprir a nossa demanda. Não, essa responsabilidade cabe ao município. Então, se ele acha que não tem um banco de dados, um banco de leite nesse momento, então que implemente pelo menos um posto de coleta e esse leite que for captado, ele seja direcionado, então, para fazer frente a essas demandas. Esse é o mínimo que se espera, né? É o mínimo que se espera da área do gestor de saúde do município. A gente sabe, então, quanto esse leite materno é importante nesse comecinho de vida aí dos bebês e na iminência de faltar esse tipo de leite, pode ser substituído ali pelo leite em pó, no caso enfim, uma outra fórmula. Só que aí, muitas vezes, essas fórmulas acabam faltando no alto custo, né? A gente volta aí para um grave problema também, né, doutor? Claro que na ausência do leite humano, é claro que tem que se pensar em outra forma de suplementar isso. Mas, André, o leite humano, ele é indispensável, tá? Isso é voz corrente entre todos os profissionais que atuam na área de saúde. Ele é indispensável. Então, se tem o insumo, por que não fazer um investimento? Mesmo que seja um posto de coleta, que não é tão simples assim também não, né? Tem que ter uma série de requisitos técnicos, mas por que não investir nisso? E claro que isso vai propiciar uma saúde melhor. Aliás, não é a favor não, viu? É um dever do poder público que está lá no artigo 9º do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Jorge, agradeço mais uma vez a presença do senhor com a gente aqui, sempre muito gentil com o Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima, viu, doutor? Abraço a você, André. Parabéns, Fredilson, pela bela reportagem à família Clube. Um abraço a todos.